Beyoncé tem medo de palco. Não a Beyoncé que você conhece. Não a mulher que entra num estádio de 100 mil pessoas como se fosse o quintal da casa dela. Essa aí não tem medo de nada. Mas a Beyoncé real, a Beyoncé Knowles, nascida em Houston, filha de dentista, ela tem. Sempre teve. Então como ela resolve esse medo? Bom, ela deixa de ser a Beyoncé. Ela vira a Sasha Fierce. Para você que está perdido, não sai ainda. Vamos ver juntos o que o Google nos diz sobre essa tal de Sasha Fierce. O alter ego de Beyoncé é Sasha Fierce. Criada em 2003 durante as gravações da música Crazy in Love, essa persona foi desenvolvida para ajudar a cantora a superar a timidez e dar a ela mais sensualidade, força e agressividade para dominar o palco. E o mais louco é que esse negócio não é misticismo, não é papo de artista excêntrica, não é performance para câmera. É neurociência. É psicologia aplicada de alto desempenho. E é exatamente o que eu vou te mostrar hoje. Porque tem uma coisa que ninguém te conta sobre mudança de comportamento e que explica por que você tenta mudar, tenta de novo e sempre volta para a mesma versão de você mesmo. O problema não é a falta de esforço, o problema é que você está tentando mudar sendo quem você é. E isso biologicamente não funciona. Então, bora pro vídeo. Oi, eu sou o Cairo e olha, preciso que você entenda uma coisa primeiro. Sabe quando você decide mudar, seja começar uma academia, estudar, parar com algum vício, e funciona por uns dias, talvez uma semana, e aí de um jeito que parece quase mágico você volta exatamente para o mesmo lugar? Você não é fraco. Você só não entende o que está acontecendo no seu cérebro quando você tenta mudar. Deixa eu te explicar. O seu cérebro passa a vida inteira construindo um modelo de quem você é. Uma espécie de arquivo. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que fica até tarde no celular. Eu sou o tipo que procrastina. Eu não sou bom com dinheiro. Eu sou ansioso em situações sociais. Isso não é fraqueza. É eficiência. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento e autocontrole, ele gasta energia enorme toda vez que você tenta agir fora do seu padrão. É caro, é custoso, e o cérebro odeia gastar energia sem necessidade. Então, quando você tenta agir diferente do que o seu arquivo diz que você é, o seu próprio cérebro empurra de volta. Não porque ele quer te sabotar, mas porque ele acredita que está te protegendo. Tem até um nome para isso. É chamado de homeostase psicológica. O cérebro trata sua identidade como um termostato. Você sobe a temperatura tentando mudar, e ele resfria de volta ao normal. Joe Dispenza, autor e pesquisador do comportamento humano que passou anos estudando exatamente isso, diz que a maioria das pessoas acorda todo dia e recria o mesmo eu, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas reações emocionais. Não porque escolhem, porque é automático. Você literalmente tem um hábito de ser você mesmo. E hábito, como qualquer hábito, tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O problema é que o você de sempre tem anos de prática. A nova versão, ela acabou de nascer. Então aqui vem a virada. Se o problema é que você está tentando mudar sendo você mesmo, qual é a solução? A solução para este problema é que você deve parar de tentar ser uma versão melhorada de você e começar a ser outra pessoa. Calma, deixa eu explicar antes de você achar que eu estou falando de dissociação. Pensa assim, quando você está no trabalho, você age diferente de quando está com os amigos, quando está com seus pais, diferente de quando está com sua namorada ou namorado. Você já tem múltiplas versões de si mesmo rodando dependendo do contexto. O que a ciência do comportamento chama de alter ego é basicamente isso, mas intencional. Você cria uma identidade específica para um contexto específico. Uma persona com características que você ainda não tem, mas quer ter. E o detalhe que muda tudo. O cérebro trata essa persona como um papel a ser interpretado, não como uma mudança de caráter. E isso derruba a resistência. É como a diferença entre tentar ser corajoso, o que é desgastante porque você sabe que tem medo, e interpretar alguém corajoso. Atores fazem isso o tempo todo. Eles não precisam sentir o que o personagem sente. Eles precisam agir como o personagem agiria. Por exemplo, sabe o que os maiores atletas do mundo têm em comum? Não é genética, não é sorte. É que nenhum deles compete sendo quem eles são no dia a dia. Psicólogos esportivos que trabalham com atletas de alto rendimento, olímpicos, jogadores de Champions League,
Atletas da NBA relatam a mesma coisa. Os melhores criam uma identidade separada para competir, ou seja, um personagem. Isso não é loucura, é tecnologia mental. Então como você cria o seu alter ego? Porque não é só escolher um nome legal e achar que vai funcionar. Tem um processo. Etapa 1. Identifique o campo de batalha. Antes de criar qualquer coisa, você precisa responder: em qual situação específica o eu de sempre está te atrapalhando? Não é na vida em geral. Isso é vago demais para funcionar. Você precisa entender qual é o ponto exato que você deseja mudar. Exemplos. Quando eu vou conversar com um grupo grande, eu travo. Ou, quando eu deveria realizar uma tarefa, eu fico no celular. O alter ego não é para a vida toda. É para uma arena específica, um campo de batalha. Igual o Kobe. Ele não ficava sendo o Black Mamba na fila do mercado. Ele ativava quando precisava. Escolhe um campo por vez. Um só. Etapa 2. Cria o personagem com intenção. Agora você vai construir essa identidade. Pega um caderno ou abre o bloco de notas. Primeira, quem você quer ser nessa arena? Não precisa inventar do zero. Pode ser uma versão futura sua, pode ser alguém que você admira, pode ser até um personagem de série. O cérebro não liga para a origem. Ele responde à persona. Quer ser mais confiante nas apresentações? Pensa num professor ou palestrante que dominava a sala sem esforço. Quer ser mais disciplinado nos estudos? Pensa na Hermione Granger. Pode ser qualquer referência, mas aqui tem um detalhe que a maioria ignora, e é exatamente onde a maioria trava. Você não pode só admirar de longe, você precisa observar de outro jeito. Como essa pessoa age? Quais são os movimentos dela? Ela usa muito as mãos? Para onde ela olha quando fala? Ela faz pausa antes de responder ou já responde na hora? Talvez você esteja pensando agora: isso parece exagero, posso só criar a persona e já era. Eu também pensei isso. E apanhei muito até entender por que estava errando. Justamente porque pulei essa etapa. Olha, ao longo da vida, situações, traumas, experiências, tudo isso vai moldando quem a gente se torna. Uma crítica que você ouviu cedo demais. Um elogio que nunca veio. Uma situação que definiu como você enxerga a sua própria capacidade. Isso tudo vira crença. E crença vira comportamento automático. E o problema é que a gente cresce achando que se conhece. Afinal, quem ia te conhecer melhor do que você mesmo, né? Mas é exatamente essa suposição que nos impede de enxergar os padrões que nos travam. Por isso a observação importa tanto. Porque quando você para estudar de verdade como uma pessoa age, seja ela real ou imaginada, você está construindo um manual de comportamento detalhado. Não uma vibe, não uma inspiração vaga. Um roteiro concreto que o seu cérebro consegue seguir. Isso é a virada de chave dessa etapa. Etapa 3. Ative o alter ego com um ritual. O alter ego precisa de um gatilho de entrada. Porque o cérebro adora rituais. Eles funcionam como sinais. Tipo, modo diferente ativado. Pode ser uma música específica que você ouve antes de entrar no campo de batalha. Pode ser um gesto. Colocar o fone, vestir uma peça específica, respirar 3 vezes de um jeito específico. Pode ser uma frase que você fala para si mesmo antes de começar. O ponto é, tem que ser repetível e sempre o mesmo. Porque com o tempo, o cérebro aprende o atalho. O ritual vira o interruptor. Deixa eu te dar um exemplo prático para ficar mais claro. Você quer acordar cedo, mas toda manhã é uma batalha. O que você faz? Coloca o celular para despertar longe da cama, do outro lado do quarto. Aí quando ele tocar, você é obrigado a levantar para desligar. E nesse momento você cria o gatilho. Sempre que apertar o botão para desligar o alarme, você vai direto ao banheiro lavar o rosto e escovar os dentes. Sem negociar, sem pensar. O gatilho disparou, o comportamento segue. Os primeiros dias vão ser difíceis, isso é normal. Pesquisas mostram que um novo hábito pode levar entre 18 e 254 dias para se consolidar, com média em torno de 66 dias. O número varia bastante de pessoa para pessoa. Mas a cada dia que você executa o ritual, sem esperar ter vontade, só forçando o movimento, fica um pouco mais fácil. Até o dia em que acordar cedo deixa de ser uma luta e vira só quem você é. É exatamente assim que funciona com o alter ego. O ritual não precisa de motivação, pois você com certeza não será uma pessoa motivada de manhã cedo ao acordar. Ele só precisa de repetição. Etapa 4. Agir como o personagem, não como você se sente. E aqui está o segredo que amarra tudo. Quando você estiver no campo de batalha,
Em algum momento vai aparecer uma voz, e ela vai dizer coisas como: isso não é você, você nunca foi assim, para de fingir. É o eu de sempre tentando puxar de volta para o padrão. É a homeostase que a gente falou lá atrás, funcionando em tempo real. Mas aqui eu preciso te contar uma coisa que mudou tudo para mim. Você pode filtrar seus pensamentos. A maioria das pessoas acha que pensamento é verdade, que se você pensou, é porque é real, é porque é você. Mas não é assim que funciona. Pensamento é só um sinal elétrico passando pelo cérebro. E você tem a capacidade de observar esse sinal sem obedecer ele. Seus pensamentos não definem quem você é. A sua resposta a eles, sim. Por isso você não discute com essa voz. Se você já definiu quem é a pessoa que você quer ser, você vai agir como ela agiria, até que o seu cérebro acredite. Porque o sentimento vem depois da ação. Sempre. Cada vez que você age como o personagem, mesmo sem acreditar completamente, você deixa uma evidência. E evidência acumulada vira identidade. Mas tem uma prática que vai acelerar muito esse processo. E é simples. Todo dia. 5 a 10 minutos. Sem celular, sem distração nenhuma. Coloca um fone, escolhe uma música instrumental ou de meditação, fecha os olhos e pensa na sua persona. Visualize ela em ação. Como ela age, como ela fala, como ela reage sob pressão. Revive situações que você já passou e imagine como ela teria respondido ou se comportado. Invente situações novas e coloque ela para resolver. Esse exercício diário não é só relaxamento, é retreinamento. Cada vez que você faz isso, você está criando novos caminhos neurais, ensinando o seu cérebro que essa persona existe, que ela é real, que ela é uma possibilidade concreta de você. Depois de um tempo, se tornará algo tão natural que já não será mais necessário você treinar, pois já sabe exatamente quem você é. Agora deixa eu te dar uma camada que vai além da técnica, porque tem uma objeção que aparece aqui que é importante responder. Mas isso não é falso? Ficar fingindo ser outra pessoa? É uma boa pergunta, e a resposta vai te surpreender. A psicologia tem um conceito chamado agir como se, e o que as pesquisas mostram é que quando você age consistentemente como um tipo de pessoa, você começa a acreditar que é esse tipo de pessoa. A identidade segue o comportamento, não o contrário. William James, pai da psicologia americana, dizia: haja como se o que você quer fazer já fosse impossível de não fazer. Ele descobriu isso no século XIX. A neurociência só veio confirmar. Cada vez que você age como o alter ego, você está criando novos padrões neurais. Literalmente. Isso é neuroplasticidade na prática. O cérebro se reconfigura a partir do que você repete. Com o tempo, o alter ego e você começam a se fundir. Mas pensa bem, se o que você é hoje foi construído por repetição, ambiente e experiência, o que te impede de construir um eu diferente pela mesma via? Nada. Absolutamente nada. O problema é que a maioria das pessoas acha que identidade é uma coisa que você descobre, que existe um eu verdadeiro lá dentro esperando aparecer. Mas identidade não é descoberta, é construção. E você pode construir de propósito, ou pode deixar o acaso da vida construir por você. A versão que você quer ser não precisa de permissão, ela precisa de uma arena, um ritual, e de você agindo como se ela já existisse, até ela existir de verdade. Eu sou o Cairo, e se curtiu minhas palavras, me segue. Vai ajudar o canal a continuar crescendo. Te vejo no próximo vídeo.